seja muito bem-vindo ao Tax Time, o podcast da Syncro. Este é um espaço que discutimos temas relevantes sobre a área fiscal, tributária e tecnologia com os nossos amigos, parceiros e clientes. Eu sou o Wagner Silva, gerente de alianças e parcerias da Syncro, e hoje conduzirei uma conversa junto com Daniel Azevedo, da Origin Tech, e o Eduardo Chiarotto, da SAP. Eduardo, Daniel, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar esse convite, né? E antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês, né? Daniel, por favor, quem é o Daniel? Quanto tempo está nesse ecossistema SAP? Aonde trabalha? E qual que é a sua responsabilidade dentro da Origin Tech hoje? Legal. Primeiramente, muito obrigado, Wagner, pela oportunidade. Agradeço também a Syncro, né? Minha história com a Syncro, ela é longa, né? Comecei a trabalhar com SAP aos 17 anos, no ano de 2002. E meu primeiro projeto foi desenvolver a integração do Syncro com o SAP. E eu me lembro que, com 17 anos, fiquei encantado com esse mundo de tecnologia, o mundo de SAP. Foi o primeiro emprego na área de tecnologia, né? Legal. E eu tive a chance de trabalhar com pessoas fantásticas que guiaram a minha carreira até os dias de hoje, né? E eu lembro que quando nós começamos a desenvolver a integração do SAP com o Syncro, em 2002 a gente já usava aquilo que a SAP disponibilizava de novidade. Então foi uma integração utilizando o iDoc, utilizando o Business Connector. E durante toda essa trajetória, sem dúvida, eu consegui aprender bastante sobre tecnologia, sobre Brasil, sobre legislação, etc., né? E em 2013 eu entrei na Origin Technologies, na Origin Tech. Já conhecia o Luiz Olivares e o Anil Mahendra, os cofundadores, né? E desde 2013 estou na Origin e esse ano eu fui designado Country Manager aqui da nossa Operação Brasil. Então é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Daniel. Eduardo Chiarotto. Isso. Muito bom, Wagner. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade que a Syncro está nos dando aqui, né, Dani? Conheço o Dani também já há um bom tempo. E é uma história muito similar também. Eu estou no ecossistema SAP aproximadamente há 18 anos. Comecei a minha carreira, o meu trabalho de desenvolvimento nessa área todo em parceiros no ecossistema, a qual admiro muito o ecossistema da SAP. Hoje são, se eu não me engano, são algo em torno de mais de 400 parceiros homologados em diversas soluções, LOBs, principalmente pro ERP, né, que a gente vai falar aqui um pouco. E nesses 18 anos eu pude fazer muitas coisas, vivenciar muitas coisas, errar muitas coisas, acertar muitas coisas, o que só nos torna melhor, né? Então eu faço parte hoje dentro da própria SAP do time de Rise, que é um time todo dedicado a apoiar e ajudar nossos clientes a desenvolver a operação, a passar de uma forma muito positiva toda a jornada de transformação e inovação, né? Trazendo não só o que ele já faz de bom e de melhor para o novo, para a gente apontar essa seta para cima em termos de abrangência e escalabilidade em tecnologia. Aliás, digo-te que para mim é um motivo de muito orgulho fazer parte hoje da própria SAP. Era um sonho desde de novo, não só pela qualidade da companhia e de seus parceiros, mas também por ser um entusiasta de tecnologia. Eu acho que isso é o carro-chefe aí que eu posso dizer do porquê está a esse tempo aqui ainda dentro desse mercado. Excelente. Um prazer em conhecê-lo, Eduardo. A gente não se conhecia pessoalmente ainda. Muito bom. O prazer é meu. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para a gente começar, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Migração de SAP ECC para SAP S/4HANA. Né? Vamos falar de RP. Né? E quais os desafios, quais as oportunidades. Né? Mas nós queremos hoje levar para o nosso público as vantagens que ele tem, né, e transformar esses desafios em grandes oportunidades para o negócio. Né? Então, a gente sabe que é essencial saber os motivos e o porquê que você está mudando de versão, mudando de RP. Né? A gente sabe que também que o S/4HANA é um RP
é o ERP mais tecnológico da SAP até o momento. Né? Agora, Chiarotto, por que os nossos clientes precisam fazer esse movimento de sair de um ERP do ECC, já há muitos anos, consolidado, tradicional, e vir para um ERP mais atual e mais tecnológico? Fala para a gente alguns motivos para isso. Muito bom, Wagner. Excelente pergunta. Por mais óbvio, às vezes, que pareça a resposta, nós da SAP, a gente toma muito cuidado da forma que a gente expressa isso. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de ECC e de soluções on-premise da SAP, todas elas são de muita abrangência e sucesso no mercado. O ECC, sem dúvida alguma, é um super ERP renomado, né? Tendo aí diversas versões, desde 72, R1, R2, R3, até os dias de hoje. Muitos clientes na base instalada ainda operam sobre um ECC. Mas a grande verdade é que, ao longo de 52 anos, a SAP ela está em evolução contínua. E essa evolução contínua, ela foge dos parâmetros só da companhia. Quando eu digo companhia no teor tecnológico, ela também tem que acompanhar os movimentos globais, a dinâmica, a inovação, né? A automatização, a tecnologia e tudo que permeia, no final, um melhor resultado para os nossos clientes. A SAP, Wagner e Dani, como vocês bem sabem, ela é líder de mercado globalmente, no Brasil também. Um dos principais nichos de negócio dela é o ERP, apesar dela trabalhar com aplicações em diversas outras linhas de negócio, mas a bem da verdade é que ela está sempre em constante desenvolvimento. Então, quando você passa hoje a entender as mudanças que nós estamos vivendo na prática, tanto no âmbito profissional e também no pessoal, a SAP tem um olhar muito importante para, por exemplo, performance, segurança, compliance, sustentação, suporte. Essas praticamente são as qualidades de um bom ERP de mercado. É verdade, Chiarotto. E pensando bem aqui, né, nessa temática, nessa pergunta que o Wagner fez, quando eu volto para 2002, quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar com o SAP. Logo eu tirei minha carteira de motorista, né? E fui procurar comprar o primeiro carro. Importante. Carteira de motorista. Carteira de motorista, fui procurar comprar o primeiro carro. E na época, os anúncios era comum, né? Completo menos ar, vidro elétrico, trava. Então isso eram opcionais que deixavam um carro diferente dos outros, dos carros básicos. E muitos deles eram item de luxo, um airbag, um ABS. Hoje, quando você vai procurar um carro, as necessidades são totalmente diferentes. E aquilo que tornava o carro diferente, em 2002, 2003, são itens básicos, itens essenciais de segurança. Então, a mesma coisa o ERP. A gente vê que muitas empresas hoje têm o ECC instalado, configurado, executando, mas com as mesmas parametrizações e necessidades levantadas no ano de 2002, 2003, 2004, que aquilo fazia sentido naquela época. Mas hoje, a necessidade no mercado mudou. Então, hoje a gente vê o mercado falando de inteligência artificial, de dados analíticos em tempo real, tomada de decisão imediata para tornar você competitivo, e isso são coisas que o S4 está dando para as empresas de forma nativa, de forma integrada, de forma plugada. E quando a gente fala do ECC, apesar dele ter toda a sua robustez, algumas coisas se limitam. Então, essa mudança de mercado que as empresas hoje têm a necessidade de aplicar, tanto internamente quanto para sobreviver o mercado competitivo, o S4 ele entrega de uma maneira muito mais abrangente, né, Chiarotto? Exatamente. E muito bem colocado, Dani. E complementando, né? Este movimento, eu diria quase que é um movimento natural de mercado. E a SAP, como líder nessa área, ela não poderia deixar de desenvolver e aplicar um valor muito alto de investimento nessas áreas, como tendo já uma seta para cima no que a gente chama de inovação e tecnologia.
com ferramentas de machine learning, né, de autoaprendizado, inteligência artificial generativa já, inclusive. E isso não é novidade no mundo SAP. A gente já vem desenvolvendo e trabalhando em cima disso há muito tempo, né? Assim como aplicações de chatbot, manutenção preditiva e preventiva. E isso vai resultar para o cliente que migra hoje algo muito melhor do que ele já tem hoje. Claro, o ECC tem uma abrangência de mercado e potencial enorme. Nos trouxe até hoje. Só que é hora de colocar nele agora alguns inputs e algumas coisas que torna hoje a vida do cliente mais performática, né? Como, por exemplo, dados em tempo real. Hoje, com as aplicações da SAP em nuvem, um cliente ele pode potencializar toda a área financeira dele, ou área de materiais e suprimentos, área de supply chain ou desenvolvimento, por conta dessas aplicações que são estrategicamente, e vou reforçar, exclusivamente dedicadas a esse RP na nuvem. Não que as outras soluções on-premises da SAP, a bem lembrar do próprio ECC, do S/4HANA on-premise, perdem critérios, ou o próprio S/4HANA on-premise perde algumas atualizações. Não, não é isso. Mas, como conduta estratégica da companhia, essas coisas vão acontecer no modelo de negócio na nuvem. Porque o desenho do modelo de negócio permeia essas iniciativas. É fato. Interessante. São características e são benefícios para os clientes, para o seu negócio, né? Aqui a gente está falando totalmente voltado a negócio, né? Então, o cliente consegue aproveitar esses benefícios, por exemplo, uma inteligência artificial, por exemplo, dados em tempo real, voltado ao negócio, né? E eu queria conectar aqui, Daniel, um ponto interessante, falando de dado em tempo real, que, ok, o SAP, o S/4HANA, tem ali todos os dados em tempo real para se consultar e todas as áreas se beneficiam disso, né? Mas, por exemplo, o que isso tem a ver com a área fiscal? Como que a área fiscal se beneficia desses dados em tempo real? Só para a gente conectar aqui a tecnologia com o mundo fiscal, da qual Origin Tech e Syncro fazem parte. Claro, sem dúvida, Wagner. Isso é uma pergunta muito interessante, porque quando nós olhamos o modelo tradicional de tratar os dados fiscais, nós sempre estamos atrasados, no sentido de perceber um erro fiscal ou um erro contábil somente no momento de gerar a obrigação, no final do mês, quando o mês já foi encerrado e não se permite nenhuma alteração no dado. Quando você começa a trabalhar com S/4HANA e o banco de dados HANA que te dá essa possibilidade de tratar os dados em tempo real, a área fiscal ela consegue prever e antecipar erros que seriam pegos somente no fechamento. Então você pega um S/4HANA trabalhando com os dados em tempo real, a área fiscal ela pode ter dashboards para validar a qualidade de dados, pode ter ferramentas que façam uma validação das emissões da nota para ver se ela está atendendo todo o esquema tributário e fiscal exigido pelo fisco. Tudo isso de forma antecipada. Então, aquela questão de ter aquele período de fechamento da área fiscal contábil longo, com certeza ela diminui significativamente utilizando ferramentas como a Syncro para otimizar e ter essas informações em tempo real. Excelente. Eu queria até fazer um complemento, se vocês me permitem, muito interessante ao que o Dani falou da sua pergunta, que é importante trazer aqui que a SAP está no Brasil há mais de 30 anos. Então, se torna relevante dizer também que não basta ser o melhor RP, ele tem que estar localizado. Então, é muito interessante esse aspecto quando a gente trabalha nesse ponto de vista, porque uma das grandes preocupações da SAP, que está em mais de 190 países, é localizá-lo tributariamente e, enfim, com as obrigações acessórias de cada país, de uma forma muito adequada e com um investimento de desenvolvimento em cima disso, né? Então, essa parceria ela se torna muito positiva entre o implementador e a solução fiscal, uma vez também que essa plataforma,
que esse ERP ele está preparado para esse aporte. E a gente sabe que quando se trata de Brasil, tributação, obrigações acessórias e coisas relacionadas ao governo, é complexo. São cenários que mudam o tempo inteiro, se atualizam. Então, você, cliente, precisa ter, de uma certa forma, uma plataforma segura para tais mudanças e estar vigente ao que é exigido hoje, minimamente, pelo governo em campos fiscais. E aí, aproveitando aqui, a SAP, dentro desse ecossistema de parceiros, né, ela tem programas de certificações dessas soluções complementares. E a Syncro é uma solução complementar certificada há muitos anos, né, trabalhando em conjunto com a SAP no desenvolvimento de todo esse mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Muito mais bom. de 20 anos. Não, interessante, né? Porque quando a gente fala de vantagens e benefícios, né, falando da área fiscal, a gente tira aquele fechamento mensal para um fechamento diário. Né? Olha só o poder que a área ganha como estratégica da empresa, né, na tomada de decisão, no seu planejamento tributário. Né? Então, essa vantagem competitiva é muito importante, né, que um RP, junto com a área fiscal, pode fornecer. Um aspecto positivo sobre esse ponto tempo real que a gente comenta, realmente é em tempo real. E eu posso dizer isso porque nós realizamos muitas visitas nos clientes pós-Go Live, né, que já estão rodando, e esse é um tributo que eles reforçam demais. Porque assim, são várias áreas distintas que estão ali permeando como um usuário dentro do RP. E o que é legal nisso? Você potencializa a capacidade do usuário dentro da sua própria área. Então, eu vou dar um exemplo. A gente gosta muito de falar tempo real, principalmente em dados financeiros. Sim. Mas você pega a área de materiais e suprimentos, por exemplo, numa indústria, é enorme. O volume de coisas que passam por essa área, tanto no sentido de comprar e no sentido de vender, ou de aprovar N coisas que uma indústria pode precisar, independente do segmento, você potencializa profissionalmente também aquele usuário. E isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala dos modelos de negócio on-premise versus o modelo de negócio agora na nuvem, com o S/4HANA Cloud como core do RISE, principalmente. Né? Que é eu ter hoje um usuário que consegue gerar reportes em tempo real e dados exclusivamente do setor dele. Isso potencializa principalmente o quê? O trabalho daquele profissional, a forma que ele entrega o resultado da área dele. E a partir do momento que você tem uma ferramenta como essa, o S/4HANA Cloud, como centralizador de processos, você traz também o que para a companhia? Segurança, compliance. Então, o citar dado real, que traz questões do como decisão em tempo real também, autonomia de poder gerenciar melhor o teu negócio, a partir do momento que você faz uma operação assistida, que se corrige uma série de coisas no meio do caminho e tal, você também potencializa hoje o usuário SAP. Que nas gerações passadas, ele tinha que ser muito mais especialista de SAP para poder operar a sua função em acesso a tabelas, no modelo de negócio R1, R2, R3, que seja, né? E carinhosamente apelidamos de fiorizado, né? Que é a nossa camada de user-friendly, né? Que a gente fala, né? Que está muito mais agora adaptativa, fácil de usar, bonita, né? É bem... Assim, antes de começar a gravar aqui o podcast, nós estávamos conversando sobre família, né? Sim. Sobre filhos e tudo mais. Eu lembro que quando lançou-se, né, o celular touch, minha mãe, minha avó, pessoas de mais idade não conseguiam utilizar. O mouse não tinham dificuldade. Hoje, os nossos filhos, com 2, 3 anos de idade, já pega o tablet, pega o celular e faz tudo, porque ficou muito intuitivo. E é esse caminho que a SAP está levando com o Fiori. Ela está tornando toda a usabilidade uma maneira intuitiva, facilitando para o usuário. Então, aquela especialidade que os usuários precisavam, né, para navegar no SAP, hoje, dentro do Fiori, ficou algo intuitivo, algo muito prático. Excelente, Dani. Excelente. Muito bem colocado. E isso Legal. que você
comentou, Dani, me leva a uma coisa, né? Na SAP nós chamamos isso de UX, que é User Experience. E que tipo de retorno você, proprietário de uma companhia ou faz parte do membro executivo, tem baseado nessa experiência? Performance. Hoje, o teu usuário que opera e faz a gestão destes cenários dentro da sua companhia, eles rapidamente se adequam ao âmbito profissional e áreas de negócio da companhia do que as gerações passadas. Então, ele reduz, claro que todo aprendizado é bom, mas ele reduz, por exemplo, custos de aprendizado, que antes era algo muito comum e fazia parte do escopo de uma implementação de um projeto, saber se os usuários finais estavam aptos ou não a engajar um papel dentro da SAP. E que é um exemplo muito legal do porquê a tecnologia está caminhando para esse lado. É muito simples. Falando um pouco fora do tema ERP. O nosso dia a dia hoje ele é constante. Nós operamos centenas de aplicações hoje no celular, numa tela, como você bem lembrou, sem ter noção do dia a dia que aquilo evolui para tornar o seu dia mais fácil. Aplicações de transporte, de alimentação, de entrega, N quesitos. E não precisa treinamento, né? Você já percebeu que a tua experiência ela melhora sem aviso prévio? Ou seja, ela está acontecendo em tempo real. E essa é a grande escalada, Dani e Wagner, que é interessante dizer aqui, que a SAP está dando para o RP. É importante dizer que quando você está no S/4HANA Cloud, principalmente no modelo Private Edition, que é o Rise with SAP, você está de forma automatizada, a receber todo esse aporte tecnológico. E lembrando que esse aporte tecnológico, inclusive baseado numa infraestrutura de serviços, das melhores de mercado, a citar aqui Amazon, Google e Microsoft, há muitos anos lideram esse mercado, você tem também por trás disso todas as garantias de segurança e infraestrutura top de linha. E baseado na gestão de um só contrato. Porque quando a gente fala de Rise with SAP, se eu pudesse resumir, ele é uma oferta que te traz licença como subscrição, infraestrutura como serviço e gerenciamento técnico assistido, né? Esse conjunto de coisas proporciona para você hoje um impacto muito menor na sua operação, inclusive. Pelas empresas que ditam as regras. Pelas empresas que ditam as regras. Excelente. Então, se você pegar, me permite aqui, Queroto, a empresa mais tecnológica aqui do Brasil, ou que tem a infraestrutura mais tecnológica do Brasil para suportar todos os sistemas internos, pode tomar o maior cuidado, ter equipe de segurança, mas independente do que eles façam, eles sempre estarão um passo atrás da Google, da Microsoft e da AWS, porque eles criam as regras de segurança, eles criam os padrões de segurança, eles criam a nuvem. Então, quando você utiliza a opção RISE de ter toda a sua tecnologia sendo administrada com corresponsabilidade da SAP e desses parceiros, você pode ter certeza que o seu dado, que é o que uma empresa tem de mais valioso hoje em dia, está sendo tratado da forma correta. E legal, Dani. Você vê que nós estamos só na pergunta por que migrar. Não é simples de responder, porque o conjunto de benefícios é muito grande. Mas se eu pudesse agora resumir para ti do porquê migrar, também é pelo fato do conjunto de você ter o melhor RP do mundo nas melhores infraestruturas do mundo. Então imagine esse super RP aterrissando na melhor infraestrutura. E isso tudo gerido pela própria SAP. Então você está dizendo agora que o fabricante tem uma atuação muito mais próxima da relação com o cliente do que já teve antes e baseado numa segurança de infraestrutura com todos os tiers de segurança.
Que, diga-se de passagem, não esquecendo, que se você fosse hoje, como cliente, adquirir essa estrutura por fora, por exemplo, de uma oferta de um ERP, como é o caso do S/4HANA Cloud, custaria muitíssimo mais caro. Então, você está recebendo o que tem de ponta hoje dentro de infraestrutura para o teu ERP, que tem custos milionários apartados deste ERP. Excelente. Isso me leva a pensar também, Eduardo e Daniel, em 2 pontos muito importantes, né? Ou seja, SAP criando tecnologias, né, sistemas voltado ao negócio, né? E também isso, com todos esses benefícios que vocês citaram aqui, os seus usuários passam a ser estratégicos para a companhia, porque eles conseguem ter dados, análise em tempo real e reportes também num planejamento, e ajudam a empresa, né, no planejamento dela voltado ao negócio. O Wagner, eu diria até mais do que isso. Hoje, um grande apelo de mercado, a exemplo de sustentabilidade, ela já aporta e traz todas as condições que o cliente já faça uso e esteja adequado a temas destes tão importantes, acho que é o assunto mais discutido Sim. do momento. E através do quê? De um core que chamamos Clean Core, onde você também cuida dessa parte da limpeza dos dados, adequação a regras baseado em melhores práticas. Essa questão também da sustentabilidade que eu estou falando, ela traz outros benefícios, como agora um tema também muito importante, que é a relação do carbono, né? Da emissão de carbono, a pegada do carbono. É um assunto até já bastante discutido. Tem aí o chamado programa NET 30, né? Que é carbono zero até 2030. Ele não só traz para você tecnologia, como ele traz assunto de extrema importância para nós, seres humanos. Então, eu aqui, como um representante da SAP, e representando aqui todo o meu time, que tem o nosso líder Head Brasil, o Rodrigo Suzaki, o nosso VP América Latina, Alexandre Pereira, que são muitíssimos experientes já nessa praia, feras demais, não podia deixar de citar aqui. Aliás, um abraço para eles e para o meu time também, para todos, que estamos falando de uma solução que ela está atingindo um nível de entrega muito maior do que simplesmente fazer a gestão da operação e centralizar a informação. Né? Pensar é bem isso daí, Queroto. É a nossa vida. Você pensar somente, estou terceirizando a administração para a SAP, é um modo muito simplista de pensar tudo que envolve a oferta RISE. Então, o Queroto aqui ele colocou alguns pontos, né, de suma importância, como segurança, carbono, você tem toda a parte de melhores práticas, administração do dado, etc., que faz a oferta RISE ela ser muito ampla. E dentro dessa oferta, né, a SAP ela disponibiliza situações ou pacotes que atendem diferentes tipos de perfil. Então, uma empresa, por exemplo, que ela precisa ter um controle do carbono, tem uma oferta RISE que já envolve alguns plugins para administrar a pegada de carbono. Sensacional. E esse ponto ele é tratado com tanta importância, porque o que eu trago como resultado quando eu já estou inserindo neste ERP esses temas? Eu estou trazendo para o meu cliente competitividade de mercado. Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, assim como nós mesmos tomamos cuidado com isso, a entender que tipo de produto você consome hoje. Ele é adequado às políticas de saúde ambiental, por exemplo? Essas coisas estão no nosso dia a dia. Como os nossos clientes são clientes que são fornecedores de muitos produtos de qualidade para o mercado, ou que minimamente está sobre certificados e ISOs de segurança que chegam na boca de nossos filhos até, muitos alimentos, ou segurança num automóvel, né, ou coisas desse gênero, é importante você saber também que tipo de benefício e consciência aquela empresa tem. Então, quando você tem um RP que já traz isso como um tema importante,
você está operando muito mais do que fazer a gestão do negócio. Você está trazendo na ponta para esse cliente competitividade. É o tema do próximo podcast. Boa, muito bem. Muito legal. Vamos fazer um episódio 2. Né? Episódio 2. Vocês me convenceram. Opa! O S4HANA onde assina? é a ferramenta. E acredito que o nosso público também ficou muito claro para eles os benefícios que eles podem ter, olhando para a ferramenta e olhando também para o negócio, no sentido de que S4HANA é uma ferramenta robusta, voltado para os negócios, e também o RISE é uma oferta também robusta, né, que pode trazer vários benefícios. Mas agora, como que eu posso fazer essa migração? Como que eu consigo sair do ECC e ir para o S4HANA? Acredito que não é só técnico, né? Tecnicamente, olhar só técnico, fazer uma migração técnica daquilo. Né? Como que eu trago todas essas vantagens para dentro de casa? Tem algum caminho das pedras? Uma preparação, né? Um mapeamento bem feito, uma análise? E como que a SAP e a Origin Tech pode ajudar a gente nisso? Boa pergunta, Wagner. Quando nós falamos dessa migração, nós podemos dividi-la em duas partes. Uma migração técnica, que é um caminho que algumas empresas seguem, que é o chamado Brownfield. Ele pega tudo que tem hoje dentro do ECC e converte para o formato S4HANA. Algumas outras empresas, elas aproveitam esse momento e reestrutura todo o processo, seguindo as melhores práticas da SAP. E aí entra numa implementação Greenfield, que é o que nós chamamos no mercado, né? E tem uma terceira situação, que é o mix disso tudo. Então, você transfere somente dados fiscais, dados financeiros, dados contábeis, ou um período de dado, e utiliza as melhores práticas em cima disso. Então, assim, como migrar? Ela existe de diversas formas e acaba sendo secundário na minha visão, porque o momento agora é de se decidir o porquê migrar, que foi o que nós conversamos na primeira pergunta, né? Mas, Daniel, desculpa, só para eu puxar um gancho aqui, beleza, tem todas essas opções, né? Mas a SAP e a Origin Tech como especialista, né? Como que ela pode me ajudar a decidir qual é a melhor opção para a empresa? Excelente pergunta, Wagner. A SAP ela disponibiliza diversas ferramentas que auxiliam nessa tomada de decisão e também na transição. Então, a gente pode falar aqui, Chiarotto, do Readiness Check, Readiness né? Check, exatamente, que é uma ferramenta completa, que auxilia principalmente em como transitar tudo que hoje o cliente tem para a nuvem. E isso já adequando, por exemplo, cenários anteriores para processos melhores e ferramentas melhores. A exemplo do GRC-NFE para o DRC, que agora é o Document Reporting Compliance, onde a gente opera principalmente inbound e outbound, entrada e saída de notas. É muito legal essa sua pergunta, porque enquanto a gente está só na questão fazendo analogias de por que migrar, né? Quando a gente fala como, você tem várias formas de fazer isso. E é importante citar que uma aquisição de um ERP, seja ele num período de migração ou como uma nova ferramenta, é um desafio, né? Então, não é fácil e exige muita responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade, a SAP ela tem toda uma conduta e um ciclo de coisas para acontecer, para que isso torne mais seguro o poder de decisão do nosso cliente. Então, não só falando do próprio Readiness Check, que é mandatório a aplicação da ferramenta para fazer essas transações, onde elas nos aponta praticamente tudo com relação ao que se está aqui e o que vai para cá e como fazer isso, temos também toda uma equipe técnica de arquitetos baseada no parceiro e na própria SAP, que realizam technical assessments, inúmeras reuniões de survey e levantamento para um sizing, né, para tornar equivalente o que minimamente o cliente já opera hoje para uma nuvem.
e principalmente o modelo, né? Os mais tradicionais é o Greenfield e o Brownfield. E ambos, por exemplo, quando a gente fala de Greenfield, não significa que a base instalada só trabalha com Brownfield. Também ele pode usar esse momento para limpar aquele monte de Zs, né? E é isso que a gente percebe, que as empresas, elas realmente é um momento de decisão importante, né? E nós, da Origin Tech, auxiliamos a empresa a decidir e a utilizar essas ferramentas que a SAP fornece da melhor maneira. Então, eu posso dizer situações que nós participamos de levantamentos de requisitos, de análise do Readiness Check, do Signavio e de outras ferramentas que a SAP fornece para essa tomada de decisão, Wagner. E a empresa chegou à conclusão que o Greenfield era o melhor caminho a seguir. Outras empresas decidem que o melhor momento é um Brownfield. Então, faço a migração técnica e depois eu faço o saneamento. E, neste momento, também é interessante que com a assessoria da Origin Tech, neste momento de escolha, muitas empresas estão tendo uma redução significativa do TCO, do custo de manutenção e infraestrutura atual. Porque esse momento de renovação, e é o que a SAP está querendo fazer, e aí o Chiarotto me permite falar claro. Pela SAP aqui. A SAP está querendo fazer parte do dia a dia das empresas, como uma oferta RISE. Então, para a SAP não é interessante colocar produtos ou colocar soluções para os clientes que eles não vão utilizar. A SAP quer que as empresas tenham aquilo que realmente faça sentido para elas. E neste momento de validação do S4, as empresas têm essa oportunidade de ter aquilo que realmente ela está utilizando. Então, pode ser que quando ela comprou o ERP, o ECC, alguns anos atrás, ela tinha a ideia de utilizar algum produto, alguma solução que ela não utilizou. E, neste momento, ela consegue reorganizar toda a sua assinatura. E isso está gerando uma economia significativa nas empresas, tanto de infraestrutura quanto de licenciamento de software. Então, a Origin ela apoia as empresas, juntamente com a SAP, juntamente com os comerciais da SAP, a rever toda essa necessidade de plataforma. Quero formalizar aqui, Wagner, que hoje o Dani paga o almoço porque ele roubou minha fala. Mas muito bem colocado por ele. Muito bom. Assim, então, quer dizer que tenha toda a tecnologia mais moderna possível disponível, tem toda a expertise de uso dessa tecnologia. De uso, e ainda eu consigo reduzir o TCO. E muita segurança também, né? Muito importante falar. Um tema que também não pode fugir, que é importante, é de questões de dar escalabilidade, né? Na questão dos cenários de negócio e aplicações. Ele carrega em sua camada também o BTP, que é o Business Technology Platform, que não é só uma camada integradora, é também uma bancada de desenvolvimento para se gerar aplicações e coisas que no dia a dia o cliente pode criar dentro da companhia para também transformar o seu negócio, trazer particularidades, né? Afinal de contas, o RP ele tem uma tendência a padronizar usando as melhores práticas, mas tem coisas específicas que é o tempero da comida, né? Que aí cada restaurante tem o seu. Então é legal também falar do BTP, como o Dani também citou, o Signavio, ferramenta importantíssima para estar acoplada ao RP, no que tange aí processos macros e gerenciamento, mas também do BTP, que está built-in dentro do S4HANA. Excelente. Então são vários aspectos. Você citou rapidamente, Chiarotto, com o Core Clean? Também, evidentemente. Quando a gente fala de Clean Core, né, a gente só trocando... O que a gente está querendo propor e promover para o cliente que adquire um RP desse porte, né? É muito simples. É que ele tenha cada vez mais os processos dele estandarizados. Por quê? Porque isso traz, além de inúmeras facilidades dentro da operação, no que tange gerenciar um RP, mais leveza à TI, aos times que cuidam da infraestrutura e tudo, eu estou cada vez mais apto a receber o aporte de mudanças padronizadas.
Então, como a SAP ela traz agora para o cliente uma série de recursos que, como eu disse no início, aponta essa seta para cima em termos de abrangência, escalabilidade, performance e sustentação, é importante que o cliente esteja também apto a trabalhar com essas melhores práticas, trazendo essa responsabilidade para a SAP entender o teu mercado. E é o que ela faz há mais de 50 anos. Afinal de contas, ela atua em mais de 25 segmentos. Então, quando você traz esse tema do Clean Core, que você tá mencionando, que eu sei que daqui a pouco você vai puxar um gancho também para coisas mais importantes como a parte tributária e tudo mais, eu elimino um pouco também desse peso, dessa camada cheia de Zs e desenvolvimentos customizados e parametrizados. Ainda vai existir essa possibilidade de operar assim? Claro, vão ter algumas coisas que você vai fazer para você, só você vai saber fazer. Mas não mais aquela planilha longa com mais de 300 Zs, aquela coisa que foge do controle totalmente. Então é importante que o cenário de negócio Clean Core adapta toda essa sua base a um mercado muito mais disruptivo e adequado a receber esse aporte standard de tecnologias que vem ano contra ano, mês contra mês. É até por isso, né, que era outro, Wagner, que uma empresa ela procura comprar a SAP. Quando você compra o SAP, você não está comprando apenas um sistema. Está comprando o que nós conversamos, 51 anos de experiência e de uma empresa que determina as melhores práticas, né, que já foram testadas nas maiores empresas do mundo, como um ERP, como um processo. Então, ao implementar o conceito de Clean Core e também de Best Practices, melhores práticas de mercado, você está colocando na tua empresa aquilo que é utilizada pelas empresas modelo ao redor do mundo. E há um momento que você permite com que esse escopo ele entra dentro da tua empresa, você está tendo uma vantagem competitiva. E aí a Origin, você perguntou, né, o que a Origin Tech pode fazer? Né? Nós fazemos um estudo, muitos desses estudos gratuitos, que ajuda a viabilizar a cálculo de ROI, alavancas de valores, custos de subscrição com a SAP. A gente auxilia as empresas a tomar a melhor decisão, sempre levando em conta custo e benefício. E, com certeza, as empresas que estão indo para o S4 agora, elas estão sendo muito bem assessoradas pela Origin Tech. Excelente, excelente. Deixa eu trazer aqui, então, agora uma pergunta que é com relação ao momento que nós estamos. Né? Olhando o cenário, né, tanto fiscal, puxar uma sardinha aqui para o lado fiscal, tanto fiscal quanto o cenário de mercado, mudanças, é o momento da gente pensar em fazer um housekeeping, em manter ou arrumar a casa e se preparar para o que está vindo aí? Tenho intenção aqui da gente falar sobre a reforma tributária, inclusive temos podcasts específicos sobre a reforma tributária, procure no nosso YouTube, tem temas e assuntos relevantes lá. Mas o housekeeping, é o momento agora da empresa começar a pensar nisso? Wagner, sinceramente, sim. Nós sabemos que a SAP, até mesmo por conta de ciclo de vida de produto, ela estabeleceu algumas datas na qual ela vai deixar de dar manutenção no ERP atual, no SAP ECC. Se as empresas elas esperarem essa data, a gente pode ter um problema de oferta e demanda, né? Então, vão ser muitas empresas procurando fazer essa migração na data limite. Sabemos que profissionais qualificados para realizar essa migração pode se tornar escasso. E você fazendo isso somente nessa data limite, ou às 45 do segundo tempo, talvez você não consiga tomar a melhor decisão do que fazer. Você começando esse ciclo a partir de agora, você consegue, como empresa, como empresário, a tomar a melhor decisão, a decidir do ponto de vista de negócio e não tecnológico, porque, novamente, a migração ela não é somente tecnológica. Ela é uma migração do ponto de vista de negócio. Você está trazendo para a tua empresa
novas formas de tocar o seu negócio. Então você consegue fazer isso de uma maneira orgânica, com os profissionais certos, no tempo certo. Não sei, Caroto, se você tem algo aí. Super correto. E digo mais, Dani. Baseado nesse plano de fundo, muitos dos nossos clientes que devem estar aqui nos ouvindo perguntam: por que agora? Não é só uma questão de momento tecnológico. É sabido que a base instalada de clientes que hoje fazem uso do SAP é muito grande. Em proporções mundiais, então, inclusive, mas para o Brasil principalmente. E isso significa o quê? Significa que essas mudanças exigem uma ação e entendimento sobre a escassez de mercado. Quando eu trabalho num tempo adequado para tomar uma decisão tão importante de mudança, seja ir para um novo RP, SAP, num modelo de negócio Greenfield, ou fazer uma migração, agora o tempo ele define até questões financeiras, aporte financeiro, valor de investimento e busca por recursos para tais implementações. Então é natural que, como em outras movimentações do passado já com a SAP isso aconteceram, vai acontecer de novo. Muitas empresas agora, nesse momento, estão migrando ou estão adquirindo o RP da SAP pela primeira vez e está mobilizando o mercado de uma forma natural. Então, o que eu poderia deixar de uma dica importante é que, se você visa fazer isso já num futuro próximo, eu já nem falo mais futuro longe, né? A longo prazo. Eu digo, comece agora. Sim. E se nós pegarmos, né, a curva de tecnologia e preço, custo, ela já se encontrou, né? Ela já está no equilíbrio. Então, quando a SAP lançou o banco de dados HANA, o banco de dados em memória, o requisito de hardware para ter esse banco de dados em memória, ele era diferente. Era algo para poucas empresas, algo que custava significativamente. Hoje, a tecnologia, ela caiu o custo de uma maneira significativa. Então, ela já está num ponto de equilíbrio. Hoje, nós pegamos notebook de pessoas físicas com 32 GB de memória RAM, 64. É algo comum. Está acessível, né? Acessível, o custo está acessível. E quando nós falamos de hyperscales, a utilização desses hyperscale como provedores de infraestrutura, o custo ele é mais significativo ainda. Ele reduziu mais ainda. Então, a curvatura de custo, muitas empresas falavam, não vou migrar para o S4HANA, não vou migrar para o HANA porque é muito caro. Hoje isso daí não existe mais. Porque a tecnologia, a infraestrutura, ela encontrou o seu equilíbrio. Excelente, excelente. Só colocando uma pitada nisso tudo que vocês falaram, né, do porquê fazer agora. Né? A gente está vindo aí para uma reforma tributária que vai abalar as empresas, né? Vai ser muito bom, mas antes disso a gente vai conviver com 2 regimes tributários por um longo período de tempo. Então, se você tiver sua tecnologia mais atual, se você tiver sua casa arrumada para receber essa reforma tributária, o ganho para as empresas vão ser muito grandes. Muito grande. O planejamento das empresas vão ser muito melhores. Sem dúvida. Porque você vai ter tempo para isso. Até a forma de contabilizar, né? Se você não tem controle, ou se você tem problemas para ter controle hoje, com a reforma tributária que você comentou, né, Wagner, vai ter duas formas de calcular correndo em paralelo, a chance de você fazer algo errado e ter problema tributário, ou até mesmo pagar imposto a maior, pode ser algo que atrapalha o seu negócio. Então, se você já consegue arrumar a casa agora, utilizando o que a SAP dá de melhor tecnologia, ao entrar em reforma tributária, você vai ter tempo de pensar somente na reforma tributária. Não vai precisar trabalhar com as duas coisas simultaneamente. Exato. Então, o momento é agora. O momento é agora, com certeza. A gente está partindo para o final aqui do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, a gente sempre gosta de pedir algumas dicas importantes para vocês que são especialistas. Né? Quais são as dicas que vocês podem dar para o nosso público que está assistindo esse podcast
Sobre o que a gente falou, sobre a migração do ECC para o S4, sobre o momento, sobre tecnologia. Fala um pouquinho, Chiarotto, para a gente. Boa. Acho que o que eu posso dar de dica e que é muito importante e pode fazer toda a diferença é justamente reforçar o ponto de procure pela SAP e seus implementadores o quanto antes, porque isso é um quesito financeiro de mercado que não é controlado pela SAP, é uma necessidade mesmo, né? Apesar do ecossistema SAP ser muito grande mesmo, eu acho que é a base hoje de ERP que mais forma consultores desde sempre, né? E outra coisa, uma dica importante, se você não sabe, agora vai saber, a SAP foi fundada em 1972, hoje é a maior fornecedora de gestão e aplicação em termos de ERP, né, para cenários de negócio no mercado. Também é importante dizer que ela é a maior empresa hoje de ERPs no modelo de negócio Private Edition, privado, maior do que muitas Big Techs, inclusive ela despontou nisso. Estamos localizados em mais de 190 países, no Brasil há mais de 30 anos, mais uma vez mais de 400 parceiros homologados, multimoeda, multidioma, ou seja, ela está aqui para não só auxiliar o mercado brasileiro tecnicamente, funcionalmente, mas para tornar você cada vez mais competitivo e adequado para o que vem no futuro, que é muito interessante. Que poderia até gerar um outro podcast aqui nosso para falar de inteligência artificial generativa, a parte de Clean Core, todas essas questões e que pilares a gente automatiza e melhora e evolui, que vai muito além do que já foi um dia no modelo de negócio on-premise, que é de grande sucesso. Então essa é uma dica. Muito bom, mas você pode agora mudar de patamar e alcançar o nível do que está previsto, está acontecendo no presente e para o futuro. Excelente, excelente. O portfólio de soluções está na mesa, né? Está na mesa. Disponível para ser utilizado pelos nossos clientes. E pode nos procurar diretamente a SAP, nossos parceiros. Eu tenho certeza que a gente vai ter a melhor conduta, a melhor estratégia para o teu negócio, porque esse é o nosso forte, somos especialistas nisso. Contem conosco. Obrigado, Dani. Poxa, uma dica, né? Acho que a principal é não pensar no como, mas o porquê. Então, diante de todo o cenário que nós conversamos aqui, né, nós destacamos alguns, né, o porquê migrar. Tecnologia, inteligência artificial, dados analíticos, me diferenciar dos meus concorrentes, dar um passo à frente, né? Então, o porquê é a pergunta que tem que ser feita. O como a Origin Technologies pode ajudar, junto com a SAP, as ferramentas, todo o portfólio de solução, análise de rentabilidade, análise de TCO, etc. Então, o porquê é a pergunta. E é a principal dica, né? O como, deixa com a Origin Tech, que ela vai ajudar você a tomar a melhor decisão. Excelente. E comecem agora. Comecem agora. Chamem a Origin Tech, chamem a SAP, sentem, planejem, né? E tomem a melhor decisão para o negócio, para a companhia. Gostaria de agradecer, Wagner, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, a Syncro, Chiarotto, a SAP, por liberar você para estar aqui com a gente. Que isso, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e muito feliz por fazer parte disso. E vamos conversar bastante ainda. Sem dúvida. Já fica o nosso compromisso aqui para um segundo episódio, hein? Com certeza. Isso é uma coisa que deixa a gente naturalmente frustrado, porque a temática é tão grande e importante para os nossos clientes que talvez um dia inteiro a gente falando ainda não seja o suficiente. Precisamos falar mais sobre isso. Com certeza. E muito obrigado, fico muito feliz de ter dois parceiraços da Syncro aqui presentes nesse podcast. Agradeço também a nossa audiência que está conosco até agora. Muito obrigado e até o próximo episódio.